Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde e hoje vamos ainda continuar respondendo perguntas que chegam para nós, nossos pacientes, nossos telespectadores sobre a saúde dos olhos. Tem muita coisa legal para a gente falar para vocês. Eu, médico oftalmologista Wilson de Martini, vou responder e Nicolas vai fazer aqui o papel de entrevistador nesse programa de hoje. Nicolas, seja muito bem-vindo e agora é com você. Obrigado, doutor Wilson, e também seja muito bem-vindo aqui à TV Maringá Band. E vamos questionar o doutor hoje sobre glaucoma e também sobre as lentes de contato. E a primeira pergunta que eu te faço, doutor, é o que é exatamente o glaucoma? Muito legal, Nicolas. Muitas pessoas conhecem o glaucoma como a pressão alta dos olhos. Isso não é bem uma verdade. Olha só, glaucoma é uma doença do nervo ocular. Então é uma doença lá do fundo do olho que afeta o nervo e a principal causa é a pressão ocular, mas não é a única. Tanto é que nós temos glaucoma de pressão normal. É glaucoma que mesmo em situações de pressão considerada normal, acabam desenvolvendo. Ou seja, o nervo vai sendo prejudicado mesmo nessas situações. E, doutor, também outra pergunta que chegou aqui para a gente, por que é importante a pessoa ter o diagnóstico precoce da doença, né? A gente até falou no programa lá que a pessoa tem que fazer o exame preventivo. Por que é tão importante? Excelente pergunta, olha só. O glaucoma, ele costuma ser uma doença assintomática. Os principais tipos de glaucoma normalmente não dão sintomas nos estágios iniciais, só que tem um agravante. O glaucoma, ele causa cegueira irreversível. A pessoa perde a visão de uma forma definitiva quando ela não trata ou trata de uma forma inadequada. Então, quando você diagnostica, quando você descobre o glaucoma nas fases precoces, as chances de recuperação, de evitar a progressão do glaucoma são muito grandes. Então, por isso que é importante fazer aquela consulta preventiva, mesmo que você não sinta nada, porque existem vários tipos de glaucoma e também não só o glaucoma, existem outras doenças oculares que também, quando diagnosticadas precocemente, acabam resultando numa melhor qualidade de vida e de visão da pessoa. E ainda falando de glaucoma, existe algum fator de risco para que a pessoa tenha a doença? Existe. Os fatores de risco do glaucoma, eles são vários, mas os principais são a idade, pessoas geralmente há mais de 40 anos, fatores genéticos, pessoas que têm na família alguém que já teve o glaucoma, a cor da pele, pele mais escura, também pode ser um fator de risco para glaucoma, pessoas automíopes, uso de medicamentos, também podem causar o glaucoma, por exemplo, colírios de corticoide ou até mesmo corticoide intranasal, isso é uma coisa interessante, já tive alguns pacientes que usando corticoide para obstrução nasal acabam desenvolvendo também glaucoma, pressão alta no olho. E também tem outros fatores, como os pacientes que já foram submetidos a cirurgias anteriormente, também é um fator de risco para glaucoma. Interessante você falou agora, né, que pessoas com pele mais escura tendem a ter glaucoma. Por que isso acontece? Nicolas, eu não saberia te dizer de uma forma mais precisa por que isso acontece. A gente tem ali algumas alterações de formato do olho que podem ser as causas, mas a gente consegue identificar que nesse tipo de pessoas acaba tendo uma incidência maior de glaucoma. Interessante essa informação aqui no De Olho na Saúde. E agora mudando para lentes de contato, por que todo mundo não pode usar uma lente de contato? Bom, a lente de contato, ela está em contato direto com o nosso olho. Então, se a pessoa tem algum problema ali no olho, ele pode ser agravado por causa do uso indevido ou inadequado das lentes de contato. Às vezes a pessoa está usando uma lente que está apertada, uma lente que machuca, ou às vezes ela tem um problema, por exemplo, um ceratocone, que é uma doença na córnea que vai ser agravada se a pessoa usar de uma forma errada a lente de contato, ou usar quando não pode. E quais são os principais cuidados que uma pessoa tem que ter ao usar uma lente de contato? Bom, os principais cuidados, primeiro, é usar com a orientação e o acompanhamento do médico, Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Agora, os erros mais comuns que as pessoas cometem usando lente de contato, que podem levar a uma consequência mais grave, é a pessoa usar a lente por mais tempo do que deveria, ou seja, a pessoa coloca muito cedinho e só vai tirar lá perto das 10, 11 horas da noite. Isso é um uso prolongado, pode a longo prazo levar problemas na visão. A pessoa pega uma lente de contato que tem ali a validade de 30 dias, mas usa 2 meses, 3 meses. Também vai levar ao problema em algum momento. A pessoa não segue as medidas de higiene adequadas, lavar as mãos, limpar a lente com produtos que sejam adequados para essa higiene, ou estojinhos que às vezes a pessoa esquece de limpar.
Às vezes a pessoa está lá com um estojinho de 2 anos já, cheio de fumo, cheio de um monte de problema ali, esquece que tem que trocar e tem que higienizar também o estojinho onde guarda a lente. Enfim, são várias situações que podem acometer ali, né? A pessoa limpa na torneira, a pessoa entra de lente de contato no rio, no lago, na piscina, tudo isso pode prejudicar e agravar ali algum problema que a pessoa possa ter. Isso é muito importante, né? A pessoa ter o devido cuidado com a sua lente de contato. Até você falou agora, respondendo, né, de uso prolongado. Qual seria a duração ideal para a pessoa usar uma lente de contato com segurança? Por isso que é importante a avaliação do oftalmologista, porque existem várias possibilidades, tá? Tem gente que usa lente de contato e logo depois já começa a ter irritação no olho. Então, para essa pessoa, teria que ser uma lente de uso diário ou, às vezes, ela nem pode usar uma lente de contato, tá? Às vezes a pessoa usa a lente de contato bem durante 4 horas, depois o olho começa a irritar, isso por causa de uma sensibilidade maior, de um ressecamento. Modificando o tipo da lente, às vezes a gente consegue já corrigir isso, às vezes não. Outras situações, a pessoa pode precisar usar com mais frequência um colírio, um lubrificante ou um antialérgico. Então, cada caso é um caso e por isso que a lente de contato ela é adaptada pelo médico oftalmologista. Você não vai achar ali uma receita de lente de contato diferente do óculos, porque a lente de contato ela vai direto no teu olho e isso pode ter uma série de consequências, muitas vezes ruins, para quem usa errado. Tá aí o Dr. Wilson de Martini trazendo as respostas sobre glaucoma e lentes de contato, mas agora é hora de a gente fazer o nosso intervalo comercial. Em 1 minuto, estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Maringá Band. Fique aqui com a gente. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35,00. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Voltamos com o programa De Olho na Saúde aqui na TV Maringá Band. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. E hoje, o Dr. Wilson de Martini está aqui respondendo algumas perguntas sobre oftalmologia, especificamente falando de glaucoma e das lentes de contato. E seguindo aqui, doutor, com mais uma pergunta que chegou aqui pelos nossos telespectadores, como que é feito o diagnóstico de um glaucoma? Muito bem. O diagnóstico do glaucoma ele é feito durante a avaliação oftalmológica, na qual a gente avalia uma série de situações. Uma delas, como eu disse, a causa mais comum do glaucoma é a pressão ocular alta. É medida a pressão do olho e se ela está alta, isso pode ser um indicativo de glaucoma. Outra situação que a gente faz é o exame do fundo do olho. É olhar lá com o aparelhinho como é que está o nervinho lá dentro do olho, lá no fundo. Porque aí a gente consegue verificar o tamanho do buraco que a gente tem ali no nervo. Todos nós temos um buraquinho ali no nervo, a gente chama de escavação. Essa escavação, ela pode ir aumentando e é isso que ocorre com o glaucoma. Ela vai aumentando o buraquinho, vai matando o nervo até que a pessoa acaba sofrendo com a perda da visão por causa do dano no nervo. E é interessante observar o seguinte, muitas vezes demora para dar diagnóstico, dar sintoma. Então a pessoa às vezes passa anos e anos ali e acaba não percebendo que tem um glaucoma. E muitas vezes é por quê, Nicolas? O glaucoma ele vai prejudicando o campo visual da pessoa. Então primeiro ela enxerga menos, ela vai cada vez diminuindo. Aí ela só percebe muitas vezes quando ela já está tropeçando nas coisas, não vê no semáforo. Às vezes a mão de uma pessoa que estende para cumprimentar ela já não enxerga porque ela perdeu esse campo e ficou só com a visão tubular muitas vezes. O glaucoma ocorre dessa forma. Então, o diagnóstico de glaucoma é pressão alta do olho, é exame de fundo do olho. Então, é um conjunto de exames que a gente acaba fazendo para poder não só diagnosticar, mas também estadiar e poder acompanhar, para ver se o tratamento está dando resultado, ver se está conseguindo estacionar essa doença. Interessante essa pergunta, e até perguntaram aqui para a gente se o glaucoma teria cura ou apenas esse controle, esse tratamento da doença. Tem cura?
Olha só, às vezes acontece da pessoa poder parar, por exemplo, de usar o colírio e tudo mais, mas não é um comum. O que é o comum? O comum é a pessoa descobrir e tratar para que ele não avance, para que ele não piore. O que a gente sabe também é o seguinte, o que danificou, o que prejudicou da visão da pessoa, infelizmente, ela não recupera mais. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Voltando um pouquinho ali no glaucoma, a gente tem vários tipos. Um deles é o glaucoma congênito, Nicolas. É o glaucoma quando a criança já nasce com o glaucoma, tá? E esse glaucoma, ele é diagnosticado muitas vezes no teste do olhinho ou naquela primeira avaliação que ela precisa fazer no oftalmologista, de preferência nos 6 primeiros meses de vida. Então, por isso a importância dos pais levarem a criança no exame oftalmológico e também na maternidade eles já fazerem o teste do olhinho. O que acontece? O glaucoma congênito, muitas vezes demora para diagnosticar também, porque o olho da criança com glaucoma congênito, ele acaba às vezes crescendo um pouquinho mais do que o normal, e acaba sendo um olho grande, às vezes a pessoa acha até bonito, às vezes muda um pouquinho de cor, fica meio azulado, então a pessoa acha que é uma coisa bonita ali, não sabe o que está acontecendo. Então é importante essa avaliação. E existem outros sinais, por exemplo, dificuldade de abrir o olho, lacrimejamento, epífora, que é escorrer ali a lágrima, são sintomas que às vezes a criança apresenta que podem ser indícios do glaucoma congênito, alteração no reflexo, por isso que é importante a avaliação. Doutor, uma pessoa que, por exemplo, teve glaucoma, está no tratamento, está no estágio bem avançado já de recuperação, ela pode usar uma lente de contato? Nicolas, é aquilo que a gente comentou, a pessoa que tem glaucoma tem que fazer acompanhamento. Às vezes ela pode sim usar lente de contato, mas isso não pode prejudicar o seu acompanhamento. Ou seja, ela tem que tirar a lente quando for medir a pressão, ela tem que fazer o acompanhamento conforme o médico pede. Existem exames para medir o campo visual, que eu falei que vai sendo prejudicado com o exame. Existem exames do fundo do olho que quantificam essa perca de estruturas ali do nervo, se está aumentando ou não aquela escavação. Então, o que não pode perder de foco é esse acompanhamento, essa avaliação preventiva e contínua aí. Quem tem glaucoma vai precisar fazer acompanhamento. É que nem pressão sanguínea, você não toma um remédio e nunca mais vai no médico nem mede a pressão. Você precisa ir no médico, precisa medir a pressão, às vezes tem que trocar o medicamento. E no glaucoma o tratamento é o colírio, às vezes precisa trocar o colírio, colocar mais que um. Exatamente, é sempre importante você aí passar com um médico responsável, inclusive por um oftalmologista que a gente está recebendo aqui hoje. E toda pessoa que já usou óculos ou que usa óculos, ela poderia vir a substituir o óculos pela lente de contato ou não? Olha só, na grande maioria das vezes, sim, tá? A pessoa pode ter ali a lente de contato como uma substituição, só que o que eu normalmente recomendo? Que ela use como um aliado, como um adjuvante, use também a lente de contato. Porque veja bem, a lente de contato, por melhor que ela seja, ela é um corpo estranho ali no nosso olho. Então ela vai irritar, juntar sujeira, poeira, vai atrapalhar a oxigenação ali da nossa córnea, do nosso olho. Então por isso que é importante que a pessoa tenha mais do que uma opção. Não dá simplesmente para falar, olha, eu gostei tanto da lente que nunca mais vou usar óculos. Eu sempre cito o exemplo de um colega que ele tinha uma prova para fazer de direito e ele não queria usar óculos de jeito nenhum, tanto é que por mais que a gente insistisse, ele não fez o óculos. Só que essa prova que ele ia fazer caiu num dia lá que ele, pouco antes, pegou uma conjuntivite. Ele não conseguiu usar a lente de contato, acabou tendo que fazer essa prova em uma outra situação. Foi uma coisa bem ruim que aconteceu. Eu gosto de dar isso como exemplo, mas não é só isso, né? É o cuidado com o olho, é saber que você pode usar de uma forma eficiente e ter outras opções aí também. O óculos ajuda. E até falando também sobre alguns sintomas de glaucoma que a pessoa vai perdendo o campo visual, como você disse. A pessoa pode vir a ter glaucoma com uma idade inferior a 40 anos? Pode. Existem glaucomas até em pessoas mais novas, às vezes até em criança. Isso não é o comum, né? Tanto é que a gente fala que um fator de risco é a idade depois dos 40. Mas sim, pode. Isso leva a uma série de fatores, como por exemplo, traumas, batidas, infecções, medicamentos. Então, podem causar sim. Tá aí, gente, Dr. Wilson de Martini trazendo as respostas aqui sobre as perguntas sobre glaucoma e as lentes de contato. Então, doutor, suas considerações finais sobre o programa de hoje. Onde o pessoal te encontra? Olha só, pessoal, agradeço pela atenção aqui, pela oportunidade. Instagram, wilsondemartini.oftalmo, wilsondemartini.oftalmo. Lá você acha bastante informação legal e também pode acompanhar um pouquinho mais sobre o programa de Olho na Saúde e outras informações que a gente leva lá para vocês.
Relembro a vocês que esse QR Code que aparece aqui na tela, ó, direciona para o nosso canal do YouTube, que tem conteúdos exclusivos para você cuidar melhor da sua saúde. A gente se vê numa próxima semana. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Agradeço ao doutor pela oportunidade de mediar esse encontro e a gente se vê numa próxima semana. Até mais, pessoal!